Queria apresentar por último uma outra experiência de sucesso muito interessante do Banco Bradesco, o Integra RH, que vai ser apresentado pelo Leandro Bonilha, que é consultor de projetos do Bradesco. E basicamente este case que nos vai ser apresentado, ele foi desenvolvido para sustentar um modelo de gestão e as oportunidades foram identificadas para aprimorar e integrar três pilares fundamentais: a Universidade Corporativa do Bradesco, a Unibrad, as áreas de gestão de capital humano, com responsáveis da avaliação de performance e sucessão da organização, e a área de recrutamento interno, responsável por oferecer as oportunidades para os funcionários da organização. Foi assim que surgiu o Integra RH, que o Leandro nos vai apresentar. Bem-vindo, Leandro. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Pedro. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho desse projeto que a gente vem conduzindo no Recursos Humanos do Bradesco, tá? Esse é apenas um de vários projetos que a gente tem ali e eu vou explicar um pouquinho, trazer alguns detalhes, mas antes disso só trazer alguns números para falar um pouco do banco. Hoje a organização Bradesco conta com cerca de 70 milhões de clientes, o público de funcionários é maior que 95 mil e todos esses funcionários estão distribuídos aí em mais de 3 mil agências, 15 centros administrativos. E o porquê de trazer esses números, né? Eu acho que é para mostrar um pouquinho da complexidade que a gente tem dentro da organização quando a gente fala em recursos humanos. Por ser uma empresa que tem unidades de norte a sul do país, a gente tem muitas particularidades, uma capilaridade muito grande, e isso gera muitos desafios para recursos humanos, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, de você aproveitar o talento interno e de você ter diversas ações relacionadas aí a crescimento de carreira e autodesenvolvimento. Então, aqui é para a gente ter uma ideia só de números, mas o contexto que existe hoje por trás de recursos humanos, eu imagino que não só recursos humanos, né? Esse fórum fala muito aqui sobre transformação digital que vem acontecendo, tanto que a gente já está falando aí de uma abordagem 5.0, porque as coisas realmente são muito rápidas. E quando a gente traz isso para dentro do mundo de recursos humanos, não é diferente, né? A gente tem um processo de transformação digital muito intenso acontecendo em todas as áreas. Hoje, quem entra para trabalhar, né, os novos funcionários, os mais jovens, são todos nativos digitais, então a abordagem com esse público é totalmente diferente do que a gente tinha alguns anos atrás. E uma coisa que não muda, né, que já vem de algum tempo e deve continuar, é sempre o discurso de eficiência operacional que é exigido cada vez mais das empresas, né? Então, trazendo isso daqui em relação a contexto, a gente tem alguns pontos importantes que a gente andou se questionando, né? Como a gente lida com esse contexto? Como que a gente gera mudanças no modelo de negócio de recursos humanos que vão impactar o negócio principal do banco? Como que a gente consegue gerenciar essas mudanças do mundo de trabalho e lidar melhor com esse novo público que a gente tem hoje? E com todos esses desafios de recursos humanos, a gente adotou um planejamento. No próximo slide, a gente pode ver um pouquinho sobre uma atividade inicial que a gente teve, que foi abordar os funcionários, abordar as nossas equipes, gestores, funcionários com pouco tempo de casa, funcionários com muito tempo de casa, e entender um pouco desse contexto. Como funciona essa dinâmica lá para as nossas equipes, né? Como funciona a dinâmica de autodesenvolvimento, o que é legal, o que pode ser melhorado. E aí a gente montou todo um trabalho de mapeamento de jornada. Então foi um trabalho bastante extenso, onde a gente mapeou desde o momento em que o candidato conhece ou tem interesse em trabalhar no Bradesco, até o momento em que ele é selecionado, é admitido, como ele faz o seu ciclo de desenvolvimento, de avaliação e como ele faz o seu ciclo de carreira na organização, justamente identificando da experiência que a gente tinha, o que era positivo e o que podia ser melhorado,
para a gente ter insights e conseguir estruturar um planejamento, estruturar ações que fossem gerar resultado positivo para todo esse público e, consequentemente, também para o negócio. Feito um mapeamento de jornada com as nossas equipes, em que a gente optou por trabalhar uma estratégia de engajamento digital. E quando a gente fala de engajamento digital, a gente elencou 3 pilares, que são a questão da atração. As pessoas precisam se sentir atraídas para usar algum recurso, atraídas para usar alguma ferramenta. Então, toda uma abordagem de comunicação, de campanha, de construção de marca, em cima desse objetivo principal foi feito. Um outro pilar é a questão de usabilidade. Então, eu vou mostrar mais adiante, né, alguns exemplos do que seria usabilidade, mas a gente trabalhou nesse programa, que é o Integra RH, a questão de distribuição de conteúdos, de treinamentos, de desenvolvimento de carreira, usando um software que nos ajudou muito por ser intuitivo, por ser fácil de usar, por despertar o interesse das pessoas. E o terceiro pilar para a gente atingir o engajamento digital, para conseguir lidar com todo esse público novo e com esse cenário novo que a gente tem, foi justamente a questão de revisitar conteúdos e processos. Então a gente revisitou muitos conteúdos que a gente tinha, a maneira como a gente entregava alguns conteúdos para o público, para os nossos funcionários, para o seu autodesenvolvimento, e também os processos ali do dia a dia da organização, né? E tendo todos esses insights, a gente acabou definindo o projeto Integra RH. No próximo slide a gente fala um pouquinho de escopo. Então, o projeto Integra RH na verdade, uma plataforma que a gente adquiriu, e não só falando de sistema, né, mas com tudo isso que eu comentei, embarcado no projeto, revisão de processo, revisitação de como a gente fazia uma série de coisas para desenvolvimento de pessoas em RH. E aí a gente montou esse projeto que vai desde o momento em que a gente faz a seleção ou o recrutamento do candidato, revendo e melhorando coisas internas, né, até o momento em que a gente vai fazer um desenho de sucessão e com 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar, orientado para o administrador de RH, pensando na integração de processos e ganho de eficiência, e um outro pilar, olhando sempre para o funcionário. Então, a preocupação de olhar para as nossas equipes, entender a melhor maneira de distribuir as coisas, também sempre esteve presente aqui no nosso projeto. Eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho, falando do Integra RH, né? Ele tem muita questão de experiência do usuário, que eu comentei no slide anterior. Aqui tem alguns prints, né? Então, a gente buscou trabalhar a interface, a gente fez muita campanha, um projeto de adoção muito forte com as equipes, até nos workshops que a gente tinha, a gente divulgou esse projeto para dar visão para os funcionários dos recursos à disposição que eles teriam, e também trabalhando com comunidades ali dentro da plataforma. Quando a gente vai para os pilares aí de recursos humanos, né, a gente fala ali no case que são 3. A Unibrad, que é a Universidade Corporativa, a área de gestão de pessoas, que cuida dos processos de avaliação, e a outra área de recrutamento. Antes, a gente tinha um contexto com muitos treinamentos espalhados em muitos lugares na organização. A gente tinha treinamento na intranet, no portal de vídeo, no aplicação de treinamento mesmo, e isso dificultava um pouco a experiência dos nossos funcionários. Nesse projeto, o que a gente fez? Foi unificar tudo em um lugar só. Então, hoje, os nossos funcionários eles têm um hub de treinamento em uma única plataforma, com mais de 1.000 objetos ali construídos, né, desenvolvidos pela Unibrad, que é a nossa universidade corporativa. A gente começou a trabalhar a questão de curadoria de conteúdo, distribuindo conteúdos relevantes para as equipes de conteúdos de treinamento relevantes através de trilhas, playlists, novos formatos de treinamento também para despertar a atração do público, né, do nosso quadro de funcionários. Nos processos de gestão de pessoas também teve uma outra mudança bastante grande, onde a gente acabou revisitando todo o processo de avaliação de desempenho, simplificação de questionários, o processo ficou mais flexível e com muito mais transparência, né, para a relação entre gestor e avaliado. A gente trabalhou também muito a questão de feedback, né? Então, lançamos um recurso de feedback social, que em pouco tempo já tinha milhares de pessoas na organização usando, e isso contribuindo para as trocas entre as pessoas, né? E isso contribuindo também para o autodesenvolvimento. Quando a gente fala um pouquinho de recrutamento, o Bradesco tem uma característica, né, de valorizar sempre a prata da casa. Então, a gente busca aproveitar o máximo possível
os nossos quadros internos para ocupar oportunidades que vão surgindo. E aí a gente também construiu todo um novo portal de recrutamento interno. Esse portal de recrutamento interno, não só, né, o local onde as vagas estavam divulgadas foi mudado, mas também a abordagem, a descrição de como as vagas são divulgadas. A gente começou a amarrar algumas sugestões de treinamento às vagas disponíveis para as pessoas poderem ir se preparando para oportunidades futuras. E a gente também deu uma repaginada total no currículo interno, para que a gente tivesse informações dos funcionários mais efetivas. Aqui já é uma etapa mais recente do nosso projeto, ele extrapola o público de funcionários, ele vai abordar também um público de candidatos, então a gente está falando de recrutamento externo, atração e seleção, onde a gente também tem hoje uma nova página de carreira e foi construída totalmente com a abordagem de experiência do usuário e todo o processo de admissão de funcionários também online, o que tem ajudado bastante a gente durante essa pandemia, né? Então, são outras coisas que a gente já tem em produção, que estão rodando lá no nosso processo no dia a dia. Bom, dito um pouquinho, né, tudo que a gente executou dentro desse projeto, e do software, e dos processos, e de como a gente abordou as equipes, eu trago agora um pouquinho dos resultados. Então, hoje na nossa plataforma, que é o Integra RH, a gente tem cerca de 11.700 pessoas logando todos os dias para consumir algum desses serviços que eu falei. É claro que são muito mais serviços, né? Eu só dei uma visão ali dos principais, mas hoje é praticamente 12 a 14% do quadro todo dia loga na ferramenta. A gente já teve picos de praticamente 30% da empresa logando no único dia, e todos os meses são mais de 62 mil dos nossos funcionários consumindo serviços nessa plataforma. E quando a gente compara isso com plataformas antigas de recursos humanos, representa 120% de crescimento. A gente mais que dobrou o consumo de serviços de RH e, consequentemente, o apoio aí ao autodesenvolvimento das equipes com essa nova plataforma. Eu acho que aqui tem um dos números mais expressivos, né? A quantidade de treinamentos concluídos pelos nossos funcionários deu um salto de 209%. Então, o volume de cursos e o volume de treinamentos aí que os nossos funcionários têm realizado hoje é muito maior. Claro que não apenas por causa do software, mas por causa de uma série de ações que aconteceram, mas vejam que o impulso para o autodesenvolvimento ou o consumo desses conteúdos, né, deu um salto extremamente grande quando a gente compara com os sistemas ou com a abordagem que a gente tinha antes. A gente fala do recrutamento interno, eu falei bem brevemente sobre a valorização que a gente dá para a prata da casa, né? E o interessante é que também com essa nova plataforma a gente teve um incremento de mais de 70% de candidaturas em processos de recrutamento interno e mais de 50% de atualização de currículo. Então a gente deu muito mais visibilidade para aquilo que é um grande valor para a organização e que é algo extremamente importante aí para os funcionários. E aí, para fechar, falando um pouquinho do ciclo de avaliação de desempenho, mais aderência no processo de avaliação de desempenho e também um processo, por ser mais simplificado, por ser revisado, concluído mais rapidamente. E aí eu acho que agora, para a gente concluir, só tem os alinhamentos desse projeto que eu apresentei para vocês, né, com os eixos aí do Brasil 5.0 do e-digital. Quando a gente fala do Brasil 5.0, a gente pode ver a parte de alinhamento de expectativas, mitigação de conflitos, permeando ali não só a parte de recrutamento, mas a parte de desenvolvimento também. Os ajustes de cultura, né? A gente falou aqui de transformação digital, de contexto. O banco também está passando por transformação, assim como toda a nossa sociedade. E aí esse projeto vem para apoiar e ajudar nesse contexto todo de ajustar ou contribuir com uma adesão, aderência maior à cultura organizacional. E aí, ambiente favorável ao autodesenvolvimento, eu acho que é o núcleo desse projeto todo. Quando a gente fala de pessoas, sociedade 5.0, pessoas ao centro, esse projeto ele foi construído olhando para os funcionários, olhando de que maneira o RH poderia ajudar os funcionários ou contribuir de alguma forma. E falando em negócio 5.0, revisitando processos para ter uma abordagem mais eficiente e uma abordagem mais moderna também. No e-digital,
a gente está ali presente com o eixo de transformação. Então, aqui é uma abordagem de recursos humanos, né? Se a gente transporta isso e aborda a RH como um negócio, né? É um novo modelo de negócio que a gente tem adotado e que tem tido bastante sucesso. E, claro, os habilitadores, educação e capacitação profissional, esse é um pilar para qualquer funcionário, qualquer pessoa ali que está seguindo na sua carreira, né? Na sua profissão, e é também um dos principais focos do nosso projeto. Bom, pessoal, no geral, era isso aqui que eu gostaria de apresentar para vocês. E aí eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer algum questionamento sobre o nosso projeto também. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite.